Sim. Vamos lá, vamos fazer assim, a gente vai fazer bem sequenciado. Assim que um terminar, o outro já inicia, tá bom? Se dois iniciarem ao mesmo tempo, aí a gente espera para ler o próximo parágrafo, tá certo? Eu começo e logo em seguida alguém já dá continuidade, tá? Em 2060, a União Europeia contará com 152 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Delas, mais de 50 milhões serão dependentes, disse a companhia em um comunicado. Para vocês. Então, eu vou ler todo, certo? Eu vou ler todo aqui. Ninguém quer ler, eu vou ler todo aqui. Em 2010, 87,2 milhões de pessoas tinham mais de 65 anos na União Europeia. Segundo dados do Instituto Europeu de Estatística, Eurostat, além disso, a expectativa de vida, né, a esperança de vida, será em breve de 85 anos para os homens e 89,1 anos para as mulheres. Consequentemente, cada vez menos jovens precisarão sustentar cada vez mais idosos, disse a companhia. Essa evolução é alarmante. A situação se deteriora pelo efeito da transição demográfica que será acompanhada por uma diminuição da oferta de funcionários e por um aumento de custo dos cuidados. Na verdade, essa companhia, esse relato, para nós seguirmos adiante, esse relato dessa companhia de seguro está mostrando que a população está envelhecendo, está mostrando dados para um futuro onde haverá menos jovens, onde haverá mais idosos, onde o custo para se sustentar mais idosos vai ser maior e vão ter menos pessoas trabalhando para gerar sustento para esses idosos. Olha como ele fala, já lá na metade do texto, ele fala assim, atualmente, muitas famílias alemãs não podem enfrentar as necessidades de saúde dos seus membros em situação de dependência. Olha o que a companhia está dizendo. Ela está falando que já hoje, na época que a gente já está vivendo, já existem famílias que não conseguem sustentar seus idosos. Então, são tantos idosos, o sistema de saúde é tão precário, que já existem famílias que não conseguem sustentar. Certo? E tem um detalhe. Lá, se você for ler o parágrafo anterior, nos últimos anos, os funcionários de saúde têm diminuído. As condições de saúde elas têm diminuído e o investimento na saúde também tem diminuído ao ponto de o idoso, mesmo já tendo contribuído com a sociedade, financeiramente falando, ele ainda precisa entrar com uma certa diferença financeira para que ele possa ser atendido. E essa diferença ela pode chegar até a 300 euros. E esses 300 euros, quem tem que custear é a família. São os familiares que têm que custear isso aí para que o idoso possa ser atendido, para que ele possa ter um atendimento de saúde satisfatório. Professor, Oi. imagina agora que esse texto foi publicado em 2013. Imagina agora, né, com o coronavírus, por isso que está sendo um dos países que estão mais casos, né, que são uma das populações mais idosas, né, que tem no mundo. Com certeza. A gente vai já falar disso aí, ó. E aí ele vai falar, lá já no final do texto, ele diz, a pergunta que precisa ser respondida rapidamente é de onde virão essas forças adicionais, de onde vai vir esse sustento adicional. E aí ele faz uma projeção, não aquelas projeções que eles fazem às vezes sem tanta certeza, né? Às vezes acabam projetando, eles fazem uma projeção da seguinte forma, segundo as projeções do Eurostat, a população total da União Europeia passará de 501 milhões de habitantes em 1º de janeiro de 2010, já bem adiantado, né? A 525 milhões em 2035, antes de alcançar o pico de 526 milhões por volta de 2040. Então, eles estão projetando aí um crescimento populacional muito grande. E aí vem esse desafio aí com relação à questão dos idosos.
E a União Europeia, gente, ela está passando por uma situação que nós chamamos de crescimento vegetativo negativo, certo? Como que é o crescimento vegetativo negativo? É quando a população de idosos aumenta, onde o país tem mais idosos e ele fica com menos jovens. Crescimento vegetativo positivo qual é? Os idosos eles vão se diminuindo porque é natural, né? A pessoa fica velha, depois morre, então os idosos vão se diminuindo e os jovens, e a população jovem vai aumentando. Por que se torna isso positivo? Porque o país ele continua tendo condições de se manter, ele continua tendo mão de obra, ele continua tendo pessoas que possam trabalhar para manter a economia daquele país. Por isso, crescimento vegetativo positivo. Mas no caso da Europa, está acontecendo crescimento vegetativo negativo. A mão de obra ela está diminuindo cada vez mais, certo? Os idosos, a população vai ficando idosa, sem condições de trabalhar, e os jovens são poucos. E aí essa mão de obra ela vai ficando cada vez mais escassa. Para você ter uma ideia, na Alemanha, a Alemanha hoje, né, já não é mais dados do livro, já são dados colhidos na internet. A Alemanha hoje ela tem 31% da sua população idosa. A Itália, ela tem 45% da sua população idosa. Você já parou para pensar? De cada 10 pessoas, 4 são idosos. Certo? Um pouquinho, e aí você vai para de cada 100 pessoas, 45 pessoas são idosas. Então, é uma população de muitos idosos. A Espanha, ela tem 22% da população de idosos. E aí, como a Stephanie falou, com esta onda de pandemia, com esta onda de coronavírus, atualmente, né, nos últimos dados aí colhidos até ontem eu consegui colher que cerca de 60% dessa população de idosos foi atingida por este vírus. A Europa ela já estava preocupada de como ia manter o sistema de saúde desses idosos. Aí você imagina com essa onda agora dessa doença, tendo que tratar desses idosos não com um medicamento, não com uma vacina, não com uma injeção, com um remédio para pressão, mas sim com UTI, colocando eles em UTI, que é algo caro, certo? É algo caro. Para manter alguém na UTI é algo caro. A UTI não é uma cama que você fica deitado ali com um aparelhozinho apitando do seu lado, não. Tem vários mecanismos funcionando em volta de um leito de UTI, e isso fica muito caro, como vocês devem ter visto aí em jornais, os governadores aí desesperados por conta disso. Fica muito caro manter alguém na UTI. E a Europa já estava preocupada em manter o idoso na sua casa, com os medicamentos normais, com a situação normal. Imagina ter que pegar vários idosos e colocar eles na UTI. Olha aí a dificuldade, certo? Olha aí a dificuldade. Se vocês estão perguntando... Professor, o áudio está falhando. Está falhando? Sim. E professor, a Johanna mandou avisar que o telefone dela tá quebrado, então ela tá difícil dela assistir a aula, então ela não está aqui. Eu vi aqui, viu? Eu vi a justificativa dela, tá bom? Se voltar a falhar de novo o áudio, vocês me avisam. Provavelmente é por questão de conexão, alguma coisa assim. E aí a gente dá uma melhorada. Melhorou? Melhorou, professor. Pronto. Talvez seja a proximidade. Em meio a essa onda de idosos, nós vemos uma coisa que não é muito agradável aos europeus, que é a necessidade de imigrantes no continente. Porque não tem mão de obra na Europa. Então, a Europa tem que funcionar. Para a Europa funcionar, a Europa está trazendo profissionais, ela está importando profissionais. E aí, acontece o quê? Começa a encher de pessoas. Começa a ter muitas pessoas que não eram dali, certo? E essas pessoas, elas também ficam doentes. Essas pessoas, elas também precisam se alimentar. Essas pessoas, elas também precisam de um espaço para morar. E aí a Europa, ela vai recebendo pessoas e a população europeia,
ela começa a temer essa chegada de pessoas. É onde nós chegamos um sentimento chamado xenofobismo. Alguém sabe o que é xenofobismo? Professor, eu sei mais ou menos, que é tipo ter preconceito com pessoas de outra nacionalidade não sendo da sua. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu É, entendi mais mas, ou menos isso. é mais ou menos isso mesmo. Alguém quer completar a resposta? Alguém quer completar a resposta? Mesmo que no chat, vocês estão com vergonha de falar, mas escreve aí, certo? Deixa eu completar um pouquinho. Xenofobismo é o medo das pessoas de fora. É medo dos imigrantes. Não é medo de você ver uma pessoa e sair correndo, não. Certo? Não é isso. Às vezes as pessoas acham que xenofobismo é isso. Ah, olha ali um estrangeiro, corre, 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 se esconde. Não, não é isso. Certo? É medo das consequências que esses estrangeiros podem trazer para o seu país. É medo de uma lotação que possa acontecer. É medo dessas pessoas usarem aquilo que é de direito seu. Aquilo que é direito seu. E aí a Europa ela já passa por uma crise de saúde, como nós vimos. Já tem uma perspectiva lá no futuro de um aumento dessa crise. E aí imagina mais pessoas chegando. E aí imagina vindo gente de fora e aí um europeu, vamos supor um alemão está doente, e aí o filho dele leva ele num posto de saúde, quando chega lá não tem vaga. Não tem vaga por quê? Porque tem 2 alemães e, sei lá, 5 estrangeiros, todos eles ocupando vaga, e uma pessoa do país, um nativo, não pode usufruir do sistema de saúde que ele contribuiu por muito tempo para ter, porque tem alguém ocupando vaga lá, porque tem um estrangeiro ocupando vaga. Então, o medo, xenofobismo é esse o medo, certo? Mas, um médico grego, ele foi ao extremo ao falar de xenofobismo, porque a xenofobia não é algo legal, porque o país ele tem que se estruturar, não é para haver isso, porque quando acontece a xenofobia, ela é levada ao preconceito, certo? Aí a xenofobia, se no seu conceito, é saudável, mas na prática isso se transforma em um preconceito. E o preconceito, nesse caso da xenofobia, é levado às vezes a atos violentos. Atos violentos. E esse doutor, que é o doutor Nikitas Kanazis, ele foi participar de um congresso, e aí ele fez um seguinte pronunciamento lá no Centro de Imprensa Internacional em Bruxelas. Preste atenção no que ele falou, certo? Você não vai ver isso aí no seu livro, não. Preste atenção no que ele falou. Ele falou o seguinte: a xenofobia e a saúde andam sempre juntas, alimentando-se uma da outra. Olha o que ele falou. Ele falou que o preconceito, essa repúdia aos estrangeiros, andam junto com a saúde do país. E eles alimentam a outra. A saúde alimenta a xenofobia e a xenofobia alimenta a saúde. Mas ele continua no discurso dele. Não é que seja certo, estou falando o que ele disse. Ele continua no discurso dele quando ele diz assim, ó, a xenofobia trata-se da busca por uma vida digna e segura, sem medo. Com a crise social que com a crise social cada vez maior, todos os dias, nós vemos mais uma vez que as pessoas mais pobres estão sendo afetadas. Aí olha o que ele fala. Vendo os seus direitos entregues a outros. Quem são esses outros? São os estrangeiros, né? São as pessoas de fora. E aí ele continua dizendo assim, essas pessoas que precisam de um bom sistema de saúde estão com medo de reivindicar os seus direitos. Essas pessoas são as pessoas que precisam do nosso apoio, o nosso povo, a nossa gente. Olha a que ponto esse médico chegou de pronunciar de falar em seu pronunciamento que os estrangeiros eles atrapalham
eles atrapalham o sistema de saúde de um país. Mas no caso da Europa, a Europa precisa. Ela precisa dessas pessoas e essa xenofobia ela deve ser combatida, ela deve ser amenizada ao máximo, ela deve ser muito bem explicada, principalmente para os jovens, os poucos jovens que eles estão, certo? Para que o país fique equilibrado, para que haja um equilíbrio, para que haja uma estabilidade, para que haja ali condições econômicas do país se manter. Mas mas os idosos são de lá, a gente tem que respeitar os idosos, com certeza os idosos eles têm uma prioridade no sistema de saúde, mas para que eles possam ser atendidos, tem que ter jovens que os atendam. Para que o país possa ter dinheiro para cuidar dos idosos, tem que ter jovens que estejam gerando renda para aquele país. Então, é um grande desafio. É como se fala, uma sinuca de bico. Eles têm que trazer pessoas para sustentar as pessoas que já estão lá. Mas, para sustentar as pessoas que já estão lá, eles têm que sustentar as pessoas que eles estão trazendo. Então, é uma crise, é uma confusão, certo? Mas a Europa tem trabalhado para resolver isso aí, para resolver de uma maneira sadia, de uma maneira tranquila. Professor, Oi. falando em xenofobia, está acontecendo muito, né, agora com os chineses, porque estão dizendo que o vírus são culpa deles, que é por causa do vírus. Aí então, muitos chineses estão sofrendo xenofobia. Eu vi uma matéria na internet que muitos chineses que moram aqui ou moram fora do não sei seu país natal não estão podendo sair de casa. Quando eles saem, tem gente tentando matar nele e botando culpa neles, dizendo que é culpa deles que o vírus surgiu, sendo que eles não têm culpa, eles não podiam prever o que ia acontecer. Com certeza. E não só com eles, não só com os chineses, né? Antes dos chineses, antes dessa crise, o João Lucas ele escreveu uma coisa no chat muito interessante, certo? Muito interessante. Antes da crise, o foco do preconceito não eram os chineses, né? Eram muçulmanos. Existem terroristas? Existem, certo? Mas nós não podemos generalizar. Nem todo muçulmano é terrorista. Mas as pessoas elas tinham um preconceito com muçulmanos. Elas tinham preconceito com aquele povo, porque daquele povo saíam pessoas ruins. Do mesmo jeito, como você estava falando, da China saiu o vírus, mas os chineses não são maus, os chineses não são ruins, certo? Então nós não podemos generalizar. Existe maldade lá? Existe. Existem pessoas ruins lá? Existem. Existem cientistas malucos lá? Existe, mas como existe em todo canto. Então, nós não podemos generalizar. A gente não pode querer, eu não vou mais nem chegar perto de alguém que tenha o olhinho fechado, porque é por causa deles que nós estamos passando por isso. Não, não é assim. E aí a gente fica pensando, pode falar. Professor, é tipo um exemplo que acontece aqui no Brasil. As pessoas também têm muito preconceito com pessoas que moram em favela, mas nem todo mundo que mora em favela é do mal, é traficante. Tem gente que é do bem, só tá morando lá, mas leva a fama. Exatamente. Era justamente isso que eu ia falar. Nós falamos de preconceito racial, nós pensamos lá fora, mas no nosso país. E aí, é por isso, esse é o encanto da geografia, é você estudar a geografia, você olhar para a geografia e você usar a geografia para olhar para você, para olhar para o seu contexto. Porque senão de nada serve a geografia. Porque eu quero saber o que me importa saber o que está acontecendo lá na China se isso não vai interferir em nada, se não está acontecendo isso aqui. Então, no nosso país existe também uma xenofobia com outros nomes, com apelidos. Não sei se vocês já ouviram falar de preconceitos contra nordestinos. Talvez vocês nunca ouviram falar de preconceitos contra negros. E vocês nunca ouviram falar no Brasil de preconceito contra mulheres. E também vocês nunca ouviram falar no Brasil de preconceito contra homossexuais. E também vocês nunca ouviram falar no Brasil de preconceito contra pessoas que moram em comunidades, Rio, São Paulo, ou outras comunidades carentes espalhadas pelo nosso país.
Tudo isso é, de certa forma, uma xenofobia maquiada, uma xenofobia com apelido. E nós não conseguimos calcular o número de vítimas no nosso país por conta disso. Se você entrar na internet, você vê que, por hora, morrem mulheres com preconceito. Se você olhar na internet, você vai ver que, por horas, morrem homossexuais por causa do preconceito. Que os nordestinos sofrem por aí por conta do preconceito. Eu acho que a câmera... Não, tá certo. Que os nordestinos sofrem por aí por causa do preconceito. E aí, já encerrando o nosso discurso, eu queria deixar aí algumas questões para vocês pensarem um pouco sobre... Vamos trazer a geografia mais para perto da gente. Nós já estamos no nosso país, certo? Agora vamos chegar mais pertinho. Vamos olhar para a nossa cidade. Vamos olhar para a maneira como a população vive, a maneira como o nosso povo vive. Ao seu redor, o que você vê que pode parecer com essa tal de xenofobia? O que você vê que pode parecer com esse tal de preconceito que nós vimos? Como que os seus vizinhos olham para mendigos que às vezes passam na rua? Como que os seus vizinhos olham para homossexuais? Com respeito, é claro, porque existem homossexuais, heterossexuais, bissexuais, que fogem ao respeito, certo? Que fogem ao respeito, mas existem homossexuais, bissexuais, heterossexuais que respeitam todo mundo. Então, como que as pessoas veem esses homossexuais? Como que os seus vizinhos, os seus conhecidos, olham para negros que passam pela rua? Como que a sua vizinhança fala de mulheres que tomam de conta de uma casa sozinha? De mulheres que de uma hora para outra dizem assim, eu não quero casar, eu vou crescer na vida, eu vou crescer financeiramente, e eu não vou casar, eu não quero me relacionar agora, quem sabe lá no futuro. Como que as pessoas da sua comunidade veem essas pessoas? Será que foge? Será que sai alguma escapa, lapsos de preconceito? Então, olhando para a nossa comunidade, olhando para os nossos conhecidos, olhando para o nosso amigo, vem a última pergunta. O que nós podemos fazer para evitar essa crescente onda de preconceito na nossa comunidade? E o que a gente pode não fazer? Interessante que às vezes a gente pensa no que nós podemos fazer, mas o que a gente pode não fazer? O que eu posso deixar de fazer no meu dia a dia para não mais alimentar preconceito entre as pessoas? Isso é geografia, certo? Isso é geografia. Professor, eu queria, desse negócio de preconceito com os negros, dá para você observar muito quando você vai para a redação por causa da faculdade. Às vezes eu passo por lá, porque a minha avó mora em Horizonte, então é no caminho. Aí quando eu passo de carro, eu percebo quando as pessoas passam negro, o pessoal fica olhando como se fosse uma coisa diferente, como se fosse de outro planeta, mas eles são normais. Eu acho que eles devem muito, principalmente aqui no Brasil e no nosso estado, que eu vi também uma matéria, que aqui o pessoal aqui tendência a ser mais preconceituoso. Tipo, o que eles sofrem, mas eles são normais como a gente, eles comem, eles bebem, eles são só pessoas normais, só. Ninguém é igual. Imagine se todo mundo tivesse a cara só de um, como é que você ia se diferenciar? Pois não é? Imagina. Imagina se todo mundo fosse igual. Também tem preconceitos contra gordos, e a gente vê aí diversas formas de preconceito. Então, isso é geografia. Geografia é você olhar para a China. Geografia é você olhar para a situação que está a Europa. Geografia é você olhar para o globo de uma maneira geral e você trazer dessa sua análise, você trazer desse seu estudo algo prático para a sua vida e prático para a sua vida que reflita no contexto que você está envolvido.
Você pode fazer diferença. Você não vai chegar na Europa e vai levantar o braço e vai dizer para com tudo, para com xenofobia, eu não gosto disso, isso não é legal. Você não vai poder fazer isso. Mas você vai poder, na sua casa, na calçada, conversando com os amigos. Às vezes você está com seus amiguinhos ali, passa um homossexual e sai aquela piadinha, sai aquele negocinho chato, certo? Você pode fazer a diferença no seu grupinho. Você pode mostrar para o seu grupinho que o seu grupinho pode olhar para as pessoas como todas sendo iguais. Nós todos somos iguais, certo? Certo que tem uns que têm a barriguinha maior, igual a minha, mas isso é igual, certo? Todos nós somos iguais. Existe uma frase que eu gosto muito de usar e eu quero terminar com essa frase, antes de nós falarmos da nossa atividade, que nós somos igualmente diferentes e diferentemente iguais. Nunca esqueça disso. Todos nós somos igualmente diferentes e diferentemente iguais. Eu vou colocar no chat agora aí, já coloquei a atividade que vocês vão fazer, e na próxima aula a gente vai estar corrigindo essa atividade. E eu espero ficar com vocês até que a tia volte. Vai estar na sala virtual? Agenda. Vai estar no Google Classroom, as páginas? Vou colocar já, certo? Já eu coloco lá, mas também está aí no nosso chatzinho. São as páginas 116 a 118. Ah, mas tudo isso? Não, tudo isso só são 7 questões, tá certo? Apenas 7 questões. Próxima aula a gente vai corrigir, vamos comentar sobre elas. Se você quiser escrever algum comentário sobre as questões, escreva, deixe aí na agulha, para na próxima aula nós conversarmos um pouco mais sobre isso. Tá ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Nada, Júnior? Beleza, o Ítalo tá aí. Maria Letícia. Povo, então, obrigado aí pela atenção de vocês e espero que tenha contribuído. Vamos melhorar, tá certo? A gente vai melhorando aí a cada dia, nós vamos nos aprimorando. Essa foi a nossa primeira aula. Espero ter contribuído com vocês. Espero que na próxima aula vocês participem um pouco mais, tá bom? Mas como nós estamos em fase de adaptação, acredito que nós estamos bem, certo? Nós somos a única escola do Maciço que estamos usando esse sistema, certo? Então, vocês aí têm se preocupado muito com vocês e têm conversado muito com os professores para dar total assistência, toda a assistência possível para cada um de vocês, para que vocês continuem aprendendo e estudando, tá bom? As provas estão vindo por aí, eu vi que, logo que eu entrei, eu vi vocês falando de provas. Não se preocupem que vai ter prova, sim, umas provinhas para vocês aí. Eu sei que tinha gente chorando aí, eu quero prova, eu quero prova. Calma, as provas estão chegando, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Agora é quem, pelo amor de Deus?